Boa noite, Vitor, tudo bem? Não, tá péssimo, cara. As coisas estão caras pra caramba. Hoje eu fui no mercado. Meu Deus do céu. Tá tudo pela hora da morte, rapaz. É, Tá horrível. inflação de novo, né? O pessoal. É 3%, né? É isso aí, 3%. Eu não É, sei por que você está reclamando de 3%. 3% na casa não sei de quem. Pô, eu vou no mercado aqui, tá tudo custando os olhos da cara, rapaz. É, Tá um rapaz. absurdo. É só, a gente tem que fazer sempre esse exercício. Pegar um arroz e o feijão, pega o preço que você comprou no começo do ano e pega no final do ano. E você Né? compara com a inflação que estão te contando. Daí você vai entender qual é o problema, né? E até isso vai te explicar um pouco sobre vai te direcionar nos investimentos que você quer fazer, se vale a pena você Sim. tem que sempre descontar essa diferença aí do arroz em porcentagem, né, para ver se vale a pena você investir numa moeda que vai desvalorizar, né, com a Lógico. inflação. E qual é o tema hoje aí da O gente? tema hoje é a câmera nas fardas, né, dos policiais, né, Eita isso ferro, tem rapaz. tem levantado muitas discussões, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião Eu se sou isso. favorável à câmera, Uhum, não só na farda do policial, como utopicamente em todo e qualquer servidor público. E veja que eu usei a palavra utopia. uhum, Em todo e qualquer servidor público, eu sou favorável à vigilância constante. Mas eu sei que isto não é possível, então eu defendo que alguns setores da sociedade, que a meu ver, e eu posso estar equivocado, são mais sensíveis, contem com uma vigilância durante todo o período em que o servidor público estiver exercendo as suas funções. Tais setores são educação, em sala de aula. Eu defendo que tenha de ter, sim, uma câmera filmando 24 horas enquanto o sujeito estiver lá dentro, trabalhando, alunos, professores e gravando os áudios, e servidores públicos da área de segurança. Eu defendo isso. eu tenho o seguinte questionamento, né? Porque se for para vigiar, né, e se a gente tem um problema, né, de eu usei a palavra setorizar outra vez, né? Setorizar o funcionarismo público, categorizar, né, o funcionarismo público, mas são todos funcionários públicos e todos estão defendendo a sua boquinha, né? Então, a gente tem que tratar todo mundo como funcionário público e ponto, né? Se o intuito porque a discussão em torno dessa câmera, ela tem duas vertentes aí. A primeira vertente é se é para proteger o policial, né? Se o intuito é proteger o policial, eu imagino que câmera não vai surtir nenhum efeito. A outra vertente é para vigiar o policial, né? E aí, vigiar o policial, eu acho que faz sentido ter uma câmera, né? Mas eu concordo com o que você falou. E o resto? E os outros funcionários públicos, né? A gente não vai vigiar? É só o policial que interessa saber o que está acontecendo, os detalhes, né? Eu entendo que, né, é uma parte mais sensível, né? Falar da polícia militar, principalmente. Mas e o professor, né? Hoje em dia a gente tem vários relatos aí de professores, né, meio que doutrinando pessoas e crianças, né, que estão numa posição desfavorável, né? Muito provavelmente a criança não tenha os pais por perto, né, para poder fazer um contraponto às questões da escola e se você for perguntar abertamente para os pais, eles vão se posicionar contra o que está sendo ensinado nas escolas. Então, eu faço esse questionamento mesmo, do mesmo jeito que você colocou, eu acho que vamos colocar câmera em qualquer funcionário público. Isso, para mim, faz muito mais sentido do que colocar só nos policiais. Né? Mas é utópico, é como você falou, né? Agora, vamos supor que a gente não só pudesse escolher um tipo de funcionário público para colocar câmera. Você ainda ficaria com os policiais ou não? Olha,
eu não sei com quem eu ficaria, porque eu não consigo fazer essa coisa de ver um grupo de interesse dentro do Estado, que é o detentor das virtudes, e o outro grupo, que é o malvadão. Uhum. Vou te dar um exemplo. Em um determinado momento, chegou-se à conclusão de que as audiências em fóruns deveriam ser gravadas, e são gravadas, porque atrocidades aconteciam em tais audiências. Então, colocou-se lá uma câmera, e ainda com as câmeras filmando tudo que acontece, nós temos casos aí de magistrados que se excedem. E alguns são punidos severamente com aposentadoria compulsória, né? Ficar o resto da vida em casa ganhando 35, 40, 50 mil reais, agora vai ter o quinquênio. Então, é uma maravilha. Eu não, por exemplo, um hospital você tem câmera. Recentemente, um grupo de enfermeiras filmou um anestesista cometendo atos terríveis com uma paciente sedada, e foi graças a uma câmera de um celular que aquilo pode ser mostrado. Então, quem não está a fim de fazer a coisa de maneira muito correta, geralmente tem medo de ser vigiado. Você pode chegar para qualquer servidor público, professor, médico, vai na UPA, onde quer que seja. Se você sacar um telefone e falar que vai gravar o atendimento, a coisa muda de figura. Servidor público não quer ser vigiado. A minha pergunta é, ao longo dos anos, o que aconteceu, qual é a motivação para que tantas pessoas passem a desacreditar do serviço público, culminando inclusive com o que aconteceu no 8 de janeiro? Por que as pessoas estão tão descrentes do Estado e dos grupos de interesse ali existentes? Elas são loucas, elas enlouqueceram, ficaram malucas? Para mim, a coisa mais terrível dentro da estrutura do Estado que existe é um servidor público corrupto. Porque o servidor público, voluntariamente, ninguém foi na casa dele chamá-lo, ele entrou para o serviço público. Voluntariamente, ele escolheu seguir o deôntico ali existente: dever, permissão, proibição. Voluntariamente ele escolheu seguir o artigo 37 da Constituição, que são os princípios, né, do direito administrativo: legalidade, impessoalidade, moralidade, propaganda e eficiência. Tudo voluntariamente. Ele não concorda com as coisas que ali estão escritas. Ele pode, dentro das regras do jogo, lutar para mudá-las, ou então ele pode pedir para sair e ir para a iniciativa privada. Ah, mas isso é... Agora, tem uma coisa. Quando você tem um servidor público, no caso aqui a gente está falando da área de segurança, que se envolve com o crime, ele é pior do que o criminoso. Você compreende o que eu estou te falando? Você tem um traficante homicida. Isso é um monstro. Quando você tem um servidor público da área de segurança homicida, não sendo dentro do que a lei estabelece que ele pode matar alguém, ele é pior do que o traficante. Porque ele voluntariamente escolheu estar ali, seguir as regras, ele conhece as regras do jogo e ele as está desrespeitando. Mas o traficante também, voluntariamente escolheu. Não, mas o traficante é um marginal. De marginal você espera a conduta de marginal. Agora, de um servidor público da área de segurança, você espera ações e atitudes dentro da legalidade. Eu vou te dar um exemplo. Em São Paulo, acho que hoje é dia 16/4 de 2024. Então, acho que foi semana passada ou retrasada. Prenderam uma quadrilha, né, de servidores públicos, o Ministério Público, com a Polícia Federal, sei lá como foi. Rapaz, tinha delegado, tinha gente de uma certa prefeitura, guardas municipais, usavam reboque da prefeitura, tinha policial militar envolvido, policial civil, e eles simplesmente estavam indo em lojas, forjando flagrantes e extorquindo as pessoas. Teve um sujeito que foi extorquido na cifra de 3 milhões de reais. Aí você vai dizer para mim, Vitor, nesse caso aí a câmera não serve de nada, porque o cara está literalmente praticando uma ação criminosa e ele pode tirar a câmera. E eu concordo contigo, mas tem outros casos. Essa semana, de uns jovens aí que desapareceram, parece que os jovens também, um deles não era uma boa bisca,
E filmaram, a câmera da viatura filmou os policiais levando esses 3 jovens, tinha uma menina no meio, para uma determinada localidade, triangulou o celular, o GPS da viatura e ficou constatado o crime. Só que esse crime já foi cometido há um tempo. Então o servidor público ele tem que ser vigiado. É triste, se você quiser aqui que a gente baixe casos isolados que acontecem com frequência, envolvendo servidores públicos da área de segurança com a criminalidade, você vai encontrar no âmbito da União, do Estado e do município, mas com uma frequência assim absurda. Então o que eu falo para você? O bom servidor público, e são muitos e eles existem, acaba sendo engolido por uma estrutura pérfida e maléfica, e perigosa, e assassina. O que resta fazer? Vigiar todo mundo. Todos sob vigilância. Bom seria que todos os servidores públicos, exercendo qualquer função, fossem monitorados enquanto estivessem exercendo as funções a que se propuseram. Mas não sendo isso possível e sendo utópico, que maravilha, vamos começar, por exemplo, pelas salas de aula, onde você trabalha a mente das crianças na mais tenra idade, e também pelos aqueles que têm o porte de arma na mão, que têm a sua palavra, têm fé pública, vamos monitorá-los. Eu não vejo problema nenhum nisso. E, por último, o caso de um policial militar que foi covardemente assassinado por um marginal numa favela de São Paulo, e a câmera dele pegou exatamente o rosto do marginal que o alvejou. A câmera ajudou. Então, cara, eu acho que tem que ter câmera sim. Se alguém falar, mas a câmera coíbe o policial de ser mais enérgico. Se ser mais enérgico estiver previsto na lei, tem que definir o que é mais enérgico, você pode fazer. Se não tiver previsto em lei, você não pode fazer. Isso vale para o político, isso vale para o professor, isso vale para o gari, isso vale para o camarada que exerce uma função administrativa, vale para todo mundo. Mas, infelizmente, no Brasil, parece que não se tem o costume da liberdade constitucional para o servidor público. Ou seja, o servidor público pode fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer, e nada mais. E se ele não estiver feliz, ele tem um caminho: tentar mudar essa realidade legalmente, ou então sair do serviço público e ir para a iniciativa privada. Mas isso é desejar muito mal para os funcionários públicos. Para a iniciativa privada, aí já você está exagerando, não está não? Infelizmente. Rapaz. Mas você não acha que a câmera ela pode inibir a ação policial, de certa forma, também? Mas inibir como? Me explica isso. Você tem aqui um indivíduo atirando na polícia com um fuzil. Certo? O policial automaticamente tem de revidar. Claro, se tiver pessoas inocentes na linha de tiro, ele não vai revidar, porque pode atingir uma criança, pode atingir um idoso. Um exemplo clássico aqui: você vê um carro roubado, você é um policial, vê um carro roubado na pista, passando do lado da tua viatura. Você vai largar o aço em cima do carro? Não, porque você não sabe se ali dentro está um sujeito que foi sequestrado, tem alguém no porta-malas. Eu vou te dar um exemplo: Rio de Janeiro, embaixo da linha vermelha, na saída ali, acesso pela Avenida Brasil, uns anos atrás, um engenheiro tinha sido sequestrado e o ladrão tinha ladrão no banco de trás e ladrão do lado, mandando ele dirigir o carro. Alguém viu, ligou para a polícia prontamente estava ali, viu e foi atrás do carro, só que os policiais alvejaram o carro. Nisso que alvejaram, mataram o engenheiro. Mataram o engenheiro. E ainda tem uma cena que tem aí no YouTube até hoje, se alguém quiser procurar, dos policiais achando que o cara que estava dirigindo também era um marginal e tirando ele de dentro do carro, ele batendo com a cabeça no chão, no meio-fio. Quer dizer, foi um horror. O trabalho da segurança pública, Guilherme, eu não sou especialista e nem quero ser, mas eu sou um mantenedor, assim como você e como outras pessoas também são, então temos o direito de falar porque estamos bancando. O trabalho da segurança pública é muito ingrato. Mas aí você entra, por que é tão ingrato? Porque existe tanta tipificação criminal, tanta coisa proibida na nossa sociedade, segundo quais interesses? Esse é um assunto para um outro vídeo. Que em algum momento você vai se tornar um criminoso. Aí existe, de outro lado, um estímulo
a vitimização de indivíduos que voluntariamente desejam agir como marginais, sejam tais indivíduos servidores públicos ou não. Então, essa cultura do crime, da vítima da sociedade, ela vai se espalhando, as pessoas voluntariamente tornam-se criminosas, a maioria, não estou falando aqui de crime famélico, não é nada disso. Não existe punição, porque você tem um problema na formação em instituições de ensino, principalmente do pessoal ligado à magistratura, ligado à área política, que cria um pensamento espúrio na cabeça dos indivíduos. Então, o trabalho do servidor público da área de segurança, no caso os policiais, é enxugar gelo. Ele vai ali, prende o cara, amanhã o cara está solto, ele vai ali, prende o cara, amanhã o cara está solto, ele prende, o cara está solto. Como a gente tem um vídeo aqui no canal de um sujeito que assaltou 5 vezes uma dupla a mesma casa e o judiciário mandou que eles respondessem em liberdade. A polícia fez o papel dela, prendeu, o judiciário soltou. Então, é aquilo, não adianta você ficar discutindo só um lado da moeda. Servidor público é servidor público, vive de dinheiro público, não dá para categorizar. E todos eles, a meu ver, têm de estar sob constante vigilância. Agora, se eu tivesse de escolher, e como eu já te disse no início, isso é quase impossível, eu escolheria inicialmente os servidores públicos da área de segurança e da área de educação. Concordo com você, eu também escolheria os dois, né? No começo, se você começar a ver a opinião de alguns delegados, né, do secretário de Segurança Pública de São Paulo, por exemplo, quando perguntaram para ele sobre essa possibilidade, né, das câmeras nas fardas, ele falou assim, se isso adiantasse alguma coisa, ele deu o exemplo de um policial fulano de tal estaria vivo, né? Então, na visão dele, as câmeras, o intuito das câmeras é proteger o policial, mas pensando por essa linha, né, seguindo essa linha de pensamento, realmente a câmera acho que não traz nenhuma proteção policial. Mas é claro, um funcionário público nunca vai falar para vigiar o colega de trabalho, isso não passa pela cabeça deles, né? Mas eu vejo isso como uma forma de proteger a gente que paga imposto, né? É a gente que tem que ser protegido. Na verdade, o Estado é o maior das máfias, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas se você é coagido a pagar o imposto, se é coagido, dependendo do país, 50% do seu salário. Aí no Brasil, por exemplo, 30% na fonte, mas o imposto sobre consumo, fazendo os cálculos, a gente paga mais de 60%, 70% de imposto. Você não foi em nenhum momento perguntado se você quer ou não, né? Então, teoricamente, você está sendo roubado. Ô, Guilherme, certa vez conversando com uma conhecida professora, eu sugeri para ela essa questão dos vídeos em sala de aula e sugeri o fim da estabilidade do servidor público. Olha, eu ganhei acho que quase uma inimiga. Já fiz, conversando, que eu tenho alguns conhecidos aqui no Rio de Janeiro, espero que assistam o vídeo, que são servidores públicos da área de segurança, são da PM, e eu já falei com eles, o que você acha da gente acabar com a estabilidade do servidor público? E o que você acha da farda na câmera? Ninguém quer. Chega numa UPA aqui no Brasil e pergunta, olha, o que vocês acham aí de botar uma câmera em vocês? Não vão querer. Então nós temos uma saída para essa impossibilidade de se monitorar todos ao mesmo tempo, até porque você não vai ter onde armazenar tanta coisa. A saída é permitir ao cidadão, sem interferir nas ações do servidor público, seja o servidor público quem for, sem que possa exibir essas imagens, se exibir no YouTube, em alguma mídia pública, e causar danos ao servidor público, que seja responsabilizado. Existe legislação para isso. Mas permitir ao cidadão que grave as ações de servidores públicos, quando eles acharem que a ação está sendo indevida. E se a avaliação desse que está gravando foi equivocada, que ele responda por isso. O que mais você vai encontrar aí são casos de servidores públicos tentando tomar o celular das pessoas, fazendo um monte de coisa.
Você está me entendendo? Tem um caso de uma policial em São Paulo, feminina, é que as histórias aparecem e somem, a gente não sabe o desfecho. Que ela está abordando um grupo de adolescentes, um desses adolescentes está com o celular na bicicleta que estava gravando, ela não percebeu, e ela dá com o braço nas partes íntimas dos jovens, sorrindo. Se não tivesse aquele celular gravando, ninguém saberia disto. Você me entende? Tem casos de professores que estão em sala de aula agindo de maneira espúria e o aluno saca lá um celular e grava. Se não fosse a gravação, ninguém saberia disto. Então, eu creio que servidor público tem de ser vigiado e, infelizmente, os conservadores e liberais brasileiros, eles têm uma mania de setorizar servidores públicos. E é por isso que eles caíram na esparrela aí das portas de quartéis do 8 de janeiro, porque foram pedir socorro ao Estado contra o Estado. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Foram pedir socorro ao Estado contra o Estado. Isso é irracional. É irracional. Você está me entendendo? Então, meu amigo, eu não tenho esse hábito de setorizar servidor público. Para mim, são grupos de interesse que estão ali dentro. E quem já achar que eu estou falando alguma bobeira e se disser liberal, que pegue um livro do Hans Hermann Hoppe, consegue baixar ele aí na internet de graça, o que deve ser feito. Vai ler lá o Murray Rothbard, vai ler Mises, e você vai ver se você realmente está se enquadrando no pensamento liberal ou se o teu liberalismo está meio equivocado. Para mim é mais uma questão conceitual do que uma questão estatística. Ah, por que você não bota a tornozeleira em vez de botar a câmera no policial? Ué, mas uma coisa não anula a outra. O Estado tem dinheiro pra cacete, não faz as duas coisas porque não quer. Pelo amor de Deus. Não é falta de dinheiro, né? Mas sempre Oh, vai ter essa desculpa, né? Porque os recursos são limitados, né? Mas cada vez mais a gente paga mais imposto, né? Então, eu concordo que o Estado tem dinheiro para fazer os dois. Mas então, o que eu imagino, a gente está chegando à conclusão que faz sentido ter câmera nas fardas do policial. Não só eles, como outros funcionários públicos também têm que ser vigiados. E no final das contas, quem tem que ser protegido somos nós, cidadãos, né? pagadores de impostos. Eu acho que essa é a preocupação que as pessoas deveriam ter, né? Quem vai proteger o cidadão comum? Aquele que Olha, eu está vou à te fazer mercê uma dos observação. funcionários Vou te públicos, fazer né? uma observação. Eu moro no Rio de Janeiro desde que me entendo por gente. Eu até hoje só tive um problema com a Polícia Militar, que foi um pequeno desentendimento, porque o policial estava tendo, mas isso há muitos anos, há décadas atrás, para você ter uma noção, há décadas atrás. Eu ainda tinha cabelo. Então era um outro tipo de polícia, era uma outra visão, era um outro comportamento, mas volta e meia eu sou abordado na rua pela PM para fazer, por exemplo, teste do bafômetro. Eu não bebo, nunca bebi bebida, você me conhece, eu odeio bebida alcoólica, nunca usei bebida. A única coisa que eu uso na minha vida, você sabe muito bem, é isso daqui, rapé e imburana. É o meu grande vício. Não fumo, nunca usei maconha, nunca usei cocaína, nunca usei essas porras, não gosto disso. Só tive um problema, sempre fui bem atendido pelos policiais, sempre os tratei com igual respeito, você está me entendendo? Mas em outras repartições públicas, em outras áreas do Estado que eu já tive que ir, já fui maltratado, já fui tratado com desprezo, com desdém, e você não tem o que fazer, meu amigo. Isso é de Não tem o que praxe, né? fazer, O consulado, entendeu? por exemplo, é Sim. uma arrogância das pessoas, né? Parece que Ah. é Vou normal. parafrasear o presidente Lula. Vou parafrasear o nosso presidente Lula. O homem brasileiro que só se compara em honestidade a Jesus Cristo, segundo as palavras dele. É quase impossível você demitir um servidor público. Palavras do presidente Lula. Então, uma coisa desse tipo não pode dar certo. Concordo. Eu lembro que você já é mais favorável, você estava inclinado, a gente conversou fora do vídeo, a não colocar as câmeras nas fardas dos policiais. Qual é a tua motivação? Não, a minha motivação é os recursos escassos, né? Você tem que escolher
o que melhor, o que vai trazer mais benefício para a sociedade. E eu, no começo, eu não via isso tão como... Se eu fosse governador, um cara que estivesse na posição de decidir onde eu investiria o dinheiro, eu não me preocuparia com isso a princípio, né? Eu ia me preocupar com outras questões para tentar diminuir a insegurança no Estado ou no país. Mas eu concordo que, analisando especificamente esse ponto, se você considerar que tem dinheiro sobrando, aí sim eu acho que faz sentido investir nisso, mas não só nisso, né? Mas na vigilância de qualquer funcionário público. Então foi mais uma questão prática, né? Eu estava pensando, como você diz, né? Utilizando a estatística para selecionar aquilo que vai resolver mais problemas na sociedade. E na primeira vez que a gente discutiu, eu imaginava que isso não tinha tanta importância quanto as pessoas estão dando. Mas olhando Guilherme, para a ótica de quem vai proteger a gente, né? Eu acho que... aí já é um outro debate. Quem vai proteger a gente? Olha o nível de dependência do Estado que a gente está. Você é um homem com 2 braços, 2 pernas, eu também sou, muitos são, e nós somos obrigados a terceirizar a nossa defesa e a defesa de nossos familiares para o Estado, porque um determinado grupo não quer que, dentro de certas premissas rígidas, nós tenhamos meios de nos defender. E, caso venhamos a nos defender com meios lícitos, ainda corremos o risco de tomar uma processada, se é que existe essa mas palavra, quando eu falo no sentido de proteger, não é a pelo questão, malefício não é a questão, causado ao bandido. não é a questão de segurança que eu estou falando. Aqui vai proteger a gente do abuso de um funcionário público. É isso que eu... Para você que é católico, fervoroso, Deus. Pois é. Então, analisando por esse aspecto, eu concordo que a gente tem que utilizar câmeras nas fardas policiais. Cara, a minha questão ela é mais conceitual. Conceitual. De acordo com o pensamento liberal, se algum ANCAP também anarcocapitalista estiver assistindo, ele vai ser muito mais radical do que eu, porque eu ainda tolero a minarquia. Ele nem isso tolera. Mas eu compreendo perfeitamente o pensamento anarcocapitalista. A minha questão conceitual é que servidor público não é herói, não é Deus, não é santo, não é nada disso. Ele é um homem que voluntariamente escolheu, um homem ou uma mulher que voluntariamente escolheu exercer determinadas funções, essa função tem certas premissas, e quando não se segue essas premissas, ele está agindo às margens da lei. Pronto. Para mim, a pior coisa que dizer, rapaz, você tem um Estado democrático de direito, com todas as ferramentas possíveis na mão. Todas as ferramentas possíveis na mão. Para o crime prosperar dentro de um Estado democrático de direito, só se houver conivência do servidor público com o crime. E se você for analisar os fatos, os acontecimentos, você vai ver inúmeros casos de servidores públicos de diversas áreas dentro da burocracia estatal coniventes com o crime. No caso aqui especificamente, a gente está falando dos servidores públicos da área de segurança. Mas em outras áreas tem um monte. Você tem diretor de escola que rouba o dinheiro da merenda, você tem político safado, você tem tribunal de conta com conselheiro safado, você tem magistrado fazendo safadeza, você tem em todos os lados. Você tem gari fazendo safadeza. Em todos os cantos você vai achar. Então a grande solução é você diminuir esse Estado, vigiar esse Estado, e bom seria que conseguissem acabar com a estabilidade do servidor público. Mas isso é uma utopia, cara. É que nem a câmera em todo servidor público, não vai acabar. Entendeu? Então o conservador e o liberal brasileiro, eu acho que ele ainda não aprendeu com as últimas lições, ele tem que parar com essa coisa de ficar idolatrando o servidor público. E servidor público tem de ser respeitado, tem de ser bem remunerado. Sim, sim. Mas não idolatrado. Não idolatrado. Torno a te dizer, o sujeito voluntariamente escolheu adentrar nas fileiras do Estado para exercer certas funções, e tais funções têm certas premissas que ele voluntariamente escolheu seguir. Compreende? É tipo você entrar numa empresa, você tem lá certas premissas. Se você não está satisfeito,
Você conversa, olha, essas premissas não são boas para a empresa. O dono da empresa, ou quem quer que você converse, que hierarquicamente esteja acima de você, vai ter duas saídas. E é aquilo que a gente tem numa empresa. Ou você torna o infeliz feliz, ou você manda ele embora. Não tem nada para fazer além disso. Agora, você continuar na empresa e fazendo um bando de mutreta por baixo do pano, isso não é legal. Você está me entendendo? O único ponto que eu discordo de você é a questão de ser bem remunerado. Eu acho que eles não deveriam ser bem remunerados mediante a condição. Se você for analisar a condição que eles. A condição de hoje, que eles têm a segurança, né, de não ser demitido. Então, o risco é muito baixo, né, de ser um funcionário público. A partir do momento que você pode demitir um funcionário público, daí eu concordo que eles deveriam ser bem remunerados, mas agora não. Né? Não creio que esse é o caminho, porque se você for analisar no mundo, na iniciativa privada, aquele que está recebendo mais, supostamente é o que está tomando mais riscos, né? O que está tomando mais decisões, o que está à frente de um time, né? À frente de uma empresa. Então, eu acho que talvez essa palavra não sei se encaixa, mas a meritocracia tem que ser aplicada também ao funcionalismo público. Se você tiver a possibilidade de demiti-los, então eu concordo que existe um risco, então a boa remuneração cabe, né? Mas do jeito que está hoje, não. Né? Esse é o único Mas ponto. tem uma coisa, né? Acho que o Maniquel está andando muito por aqui, um maniqueísmo esquisito. Por exemplo, eu defendo a câmera na farda dos militares. Ponto. Aí vai vir um imbecil, então você gosta de bandido. Não, gosto de bandido é tua mãe, porra. Eu não gosto de bandido, não é nada disso. Eu estou falando que eu acho que o servidor público tem que ser vigiado, aqui é um ponto específico, um tipo de servidor público específico, e, simultaneamente, eu acho que as penas para determinados crimes deveriam incluir, por exemplo, o ressarcimento pecuniário da vítima, Sim. pelo preso. Ah, como é que o preso vai fazer isso? Trabalhando. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou favorável de você pegar um preso e jogar numa masmorra, botar 70 presos onde cabe 10. Eu não sou favorável a isso. Mas o Você tá me Estado tem entendendo? dinheiro também para resolver isso, né? O Estado tem dinheiro para resolver, mas não resolve. Só que tem um detalhe, Guilherme. Se hoje, vamos dizer que hoje, todos os servidores públicos da área de segurança, do judiciário e das instituições públicas que as margeiam, acordassem com uma capacidade e uma vontade ímpar de fazer cumprir a lei e prendessem todo mundo que existe para ser preso, não ia ter onde colocar todo mundo. Mas isso aí você não pode usar como desculpa, porque senão você sempre vai usar. Mas o sistema penitenciário ia explodir, ia dar merda, cara. Não tem onde botar todo mundo, não tem estrutura para então vai prender todo criar, mundo. se tiver que. Sim, é uma farsa. Pega o centro do Brasil inteiro. Deve Você ter não terra. repara que a Deve ter gente terra vive lá. numa farsa? Pois é, A mas. moeda é uma farsa. Se todo mundo for ao banco hoje e decidir sacar em espécie o dinheiro que tem lá, não tem meio circulante para todo mundo. Se todos os jovens que vão fazer aquela prova de resistência, que alguns chamam de prova do Enem, aquilo é uma prova de resistência, de qual mente consegue ser mais doutrinada. Se todos os jovens invariavelmente tirassem a nota máxima, todos, qual seria o critério de desempate? A cor da pele, a renda? Não, tudo é feito para falhar, tudo é feito para não funcionar, porque se funcionasse efetivamente, o Estado entraria em colapso. Você me compreende? Sim. É tudo uma farsa, e tem gente que fica tentando discutir a anomalia dentro do paradigma que gera a anomalia. Pessoal, vamos ler Thomas Samuel Kuhn. Thomas Samuel Kuhn, vai ver o que é o paradigma. Você tem o paradigma dominante, que é o Estado, a Constituição de 88, que é um grande gerador de anomalias, mas ele se retroalimenta da anomalia e cria uma nova anomalia para tentar corrigir a anomalia anterior. Isso não faz sentido, então é uma discussão infrutífera. A única coisa que a gente ainda pode fazer realmente é vigiar o servidor público, mas e qual a consequência disso? Você toma uma bolacha de um cara ali na rua que está com raiva de você, é um servidor público. Deu-te um tapa no pé do ouvido. Não tem ninguém vendo. E aí?
Aí você vai para a delegacia, ele vai dizer que deu, o outro vai dizer que não deu, vai ficar por isso mesmo. Então mete câmera em todo mundo, servidor público, e aí não tem essa desculpa. A polícia dos Estados Unidos, salvo engano, você conhece bem os Estados Unidos, parece que todo mundo usa câmera na farda. Qual é o problema? Não tem problema? Mas... A realidade é diferente. Não, Não é isso que você vai dizer? não. É um pouco, mas... eu concordo com você. Eu estava um Para pouco você relutante. moralizar tem que começar de cima, meu irmão. Uhum. Você tem que começar a moralizar político. Aí você vê, teve a Lava Jato, que lógico, é evidente que anomalias processuais aconteceram ali, mas no que deu? Tá todo mundo solto. Aí você tem que moralizar a polícia, moralizar o judiciário, moralizar a área da educação, a área da saúde, começar de cima para baixo. Entendeu? Começa de cima para baixo. Limpa tudo. Eu acho que mais importante do que discutir se tem ou não que colocar, se tem que ou não que vigiar os funcionários públicos é acabar com a estabilidade. Acho que isso é muito mais importante. Meu amigo, é mais fácil chover nota de $10 do que isso acabar. Pois é. Infelizmente, a lei, né? A lei no Brasil, ela é uma arma. Você é um servidor público de determinado local, isso acontece muito, então você está meio aborrecido com alguém, você vai lá e usa a lei como arma. Por isso Tem um ditado que diz, aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, e aí eu digo, nem a lei. Perfeito. É isso aí. É indignação seletiva. Conservador e liberal brasileiro tem que parar com essa mania de ficar idolatrando o servidor público. Deixa isso para a esquerda. A esquerda adora um serviço público, adora um cabide de emprego, mas eu vou adora uma estabilidade. te fazer uma pergunta. Você falou que eles têm que ser respeitados, né? Você falou em um momento aí. Vamos supor que eu tenho um restaurante e eu decido que eu não vou atender mais funcionário público no meu restaurante. O que você acha que vai acontecer comigo? Bem, você vai ser processado por discriminação. Tinha até uma lei aí que tentaram passar de discriminar pessoa em razão de ser político, de ser isso, de ser aquilo. Você vai ser processado. Entendeu? Vai ser massacrado pelo Estado. Né? É isso que vai acontecer. Pois eu não vejo muita saída, né? Mas eu acho que a discussão tem que ser um pouco mais conceitual, né? Como você disse, né? A gente está tentando discutir as consequências e deixando de lado a causa, né? O problema é o Estado, né? Meu amigo, fala. Não, e ele só tende a crescer, né? A gente não vai pagar menos impostos. Daqui sempre vai piorar. Cara, a grande questão é a seguinte, a população tem que decidir. Ou você quer mais Estado, ou você quer menos Estado. É simples assim. Decide isso, e a questão da câmera, disso, daquilo e daquilo outro, vai ficar em segundo plano. É o que eu tenho a dizer. Eu sou favorável à câmera de monitoramento na farda dos policiais enquanto eles estiverem exercendo suas funções, lógico, evidente. Não sou também favorável à câmera ligada para o cara ir no banheiro. O cara está no banheiro lá com as coisas de fora, ou a senhora, e está a câmera filmando. Não, que ele tenha a possibilidade de ligar e desligar. Mas que ele saiba que qualquer ação que ele for ter, a câmera tem de estar ligada. Salvo se o sujeito está na rua, passou alguém dando tiro em cima dele, não dá tempo de ligar a câmera, é uma outra situação. Mas, pô, se tem 2, 3, 4 policiais juntos, fardados, todos vão no banheiro no mesmo momento, vão desligar a câmera no mesmo momento, opa, peraí. Tem a câmera da viatura também. Não, tem que ser monitorado. E aqui está se falando exclusivamente dos servidores públicos da área de segurança. Porém, eu também defendo que salas de aula, em qualquer instituição pública, e também defendo nas privadas, mas na privada é um acerto entre quem contrata o serviço e quem oferece. Mas em todas as instituições públicas, eu acho que tem que ter a câmera filmando a sala de aula como um todo com áudio. E isso está disponível para que os pais assistam, não que levem para casa, mas para que os pais assistam em caso de necessidade, para legitimar
até a defesa de um professor contra uma acusação injusta, ou para legitimar também uma acusação de doutrinação ou de algum tipo de malfeito, de algum tipo de assédio de um professor ou de uma professora contra um aluno. Essa é a minha posição. É a minha também. A gente tem que vigiar o Estado. Concordo com você. É isso aí. Grande abraço para todo mundo e provavelmente, se alguém assistir esse vídeo, vão xingar a gente aí nos comentários. Xingar a gente nos comentários. Eu te digo, eu sempre corro mais risco porque eu tô no Brasil. Você tá fora, tá resguardado, né? Se me acontecer alguma coisa aí, foi alguém que não gostou do vídeo. Daí você vem pra cá, não tem problema. Eu não tenho dinheiro não dá não, rapaz. Só se eu for anado. A gente pede para as pessoas inscreverem para te ajudar. Tá bom, então. Um abraço aí, Então meu tá amigo. mais. Valeu.